A gente tá aqui desde ontem, a gente tava em algumas agendas aqui em São Paulo, a gente Sim. foi ontem na palestra do Jordan Peterson. Pra quem não conhece, Jordan Peterson, eu acredito que é a mente mais brilhante hoje que a gente tem no Ocidente. Ele é psicólogo, filósofo, e ele sofreu bastante por conta das pressões da universidade e Sim. contra a cultura woke. Inclusive, eles estavam querendo caçar o registro de psicologia dele, e ele é um cara agora que tá fazendo uma tour chamada Who Wrestle with God. E aí Ó, ele pega. a pronúncia do inglês tá boa, hein? Cara, eu ia falar Open English, 24 horas por dia, não tô brincando, né, não. E ele pega histórias bíblicas, ontem ele falou de Caim, Abel e de Abraão, ele fala a respeito de sacrifício e depois aplica isso no nosso mundo hoje. Sim. Quais são as implicações políticas disso? Cara, é absurdo. Tinha muita gente? Pô, lotado. Foi E, legal, vale a inclusive, pena, então. do tanto que o cara é assim, digamos assim, é cancelado Sim. por essa galera, que o Nubank patrocinou o evento, a galera tava cancelando o Nubank, porque o Nubank tava patrocinando o evento do Não cara. acredito. É, Que loucura, né? Mas, ó, pra mim é um prazer estar aqui, viu, Verdun? De Obrigado, verdade. tá louco, Tá na frente aqui de um campeão mundial, meu irmão. O cara que bateu no Fedor, ele tem todo o meu... O que eu escutei hoje, só vindo pra cá, também vim de Floripa agora, Pô, né? meu irmão, tá doido. O cara que bateu no Fedor, o cara é muito macho, mano. Não tem condição, não. Eu vou ter que contar rapidinho aqui. Eu fui fazer um negócio daqui do nosso estúdio, trocar a luz pro meu CNPJ, Sim. o antigo dono. Fui lá dos nossos, tinha uma galera, mas tinha tanta gente naquele lugar. Sim. Aí sentou uma senhora do meu lado, assim, foi muito engraçado o jeito que ela fala comigo, assim. Daí eu falei assim, ela me olhou, acho que devia ter uns 60 e poucos anos, a senhora assim, foi tu que bateu no Fedor? Eu falei, não acredito. Até a senhora sabe, ela falou, Mano. Pô, não, o cara que bateu no Fedor realmente tem que ser reconhecido mundialmente, cara. Tá louco. Nicolas, claro que a gente tem muito assunto, eu acho que todo mundo tá esperando, né? Sim. Muitas coisas, né, hoje em dia, de falar um pouco de política. Eu vou te falar a verdade, assim, eu sou um faixa branca. Eu me sinto faixa branca na política. Meu irmão, os amigos conhecem mais. Eu morei muito tempo nos Estados Unidos, né, sabe, né? Morei 14 anos nos Estados Unidos, 12 na Espanha, então voltei ao Brasil agora. Então agora que eu tô sabendo, mas me sinto um faixa branca. Então todas as perguntas que eu te fizer vai ser como faixa branca, não faixa preta do jiu-jitsu. Beleza. Tu é faixa de quê do jiu-jitsu? Azul? Não, o meu kimono, bicho, ele tá mais branco do que aquelas propagandas da ONU, sabe? Eu comprei, bicho, tava treinando lá no pessoal lá do Grace Bar, fui uma aula, comprei e não tive mais tempo, cara, impressionante, infelizmente, mas enfim. Uma aula. Uma aulinha, tá lá limpinho, quem quiser comprar, tamanho M. E eu queria começar contigo assim, eu tenho certeza, Nicolas, assim, essa pergunta que eu vou te fazer agora, na minha cabeça, tá? Isso eu que tô viajando aqui, como eu te falei, faixa branca, que 80%, 70%, 80% da população não sabe diferenciar o que é direita e esquerda. Isso aí eu penso na minha cabeça viajando, como eu te falei, faixa branca, mas eu imagino isso. Tu acha que é assim também? E eu queria que tu explicasse qual é a diferença e o propósito da direita e da esquerda. Claro. Eu vejo que antigamente essa taxa estava maior, viu? Eu vejo que depois de mudanças políticas, principalmente no impeachment da Dilma, depois veio a eleição do Bolsonaro, as pessoas começaram a ter mais noção do que é esquerda e direita. Por exemplo, antigamente as pessoas acreditavam que PSDB era de direita e acreditavam que havia uma oposição ao PT. E hoje a gente vê o Alckmin sendo o vice do Lula. Os caras que durante a vida inteira lutaram entre si. E as pessoas começaram a perceber que, na verdade, era como se fosse um teatro das tesouras, onde eram duas lâminas que parece que elas são opostas, né, entre si, mas quando quando ela faz o propósito dela, elas se convergem, mas são duas lâminas da mesma tesoura. Ou seja, é a mesma coisa. E eu vejo que depois dessa mudança a galera começou a entender, opa, peraí, quer dizer que esse fulano de tal não é direita, Alckmin não é direita, a FHC não é de direita. De direita, de fato, é isso daqui. Principalmente com a vinda do Bolsonaro e com a base teórica do Olavo, as pessoas começaram a compreender. No fim das contas, o que é direita e esquerda? São visões, isso vem desde a Revolução Francesa, onde você tinha a divisão daqueles que queriam fazer uma revolução, daqueles que queriam manter. E a esquerda no sentido revolucionário e a direita no sentido conservador, de manter o que já existia. Enfim, hoje é um conceito extremamente amplo, viu? Porque, querendo ou não, eu acredito que o ser humano ele é extremamente complexo. Eu não consigo colocar todo mundo numa caixinha, tipo, preto e branco. Não. O de direita ele tem diversas ramificações e a esquerda também. Do tanto que você percebe que até mesmo dentro da própria esquerda você tem divergências ideológicas, como, por exemplo, o feminismo, que é um movimento de esquerda, mas dentro do feminismo você tem as variâncias. Por exemplo, tem o feminismo que defende que mulher é mulher, a biológica. E tem feminismo que acredita que qualquer um que se sentir mulher é mulher. Então, dentro do próprio feminismo, tem essas divergências. Então, o que se baseia em alguns princípios da direita e da esquerda? A direita defende um Estado que intervém, mas nas questões necessárias,
como, por exemplo, saúde, educação, segurança. Ela defende um Estado que seja pequeno, mas forte. Ela defende uma economia que dê liberdade de mercado para as pessoas, onde o Estado ele ajuda a iniciativa privada e não a sufoca. Ele garante as liberdades individuais. E o que nós temos hoje, digamos assim, mais parecido com um modelo de direita, de fato, é os Estados Unidos. A segunda emenda, por exemplo, dos Estados Unidos, que dá direito, né, da pessoa ter a posse e porte de arma, é no sentido de que, não para você se tornar a segurança pública, mas se caso o Estado, que nós sabemos que quando ele cresce, ele se torna um mal, historicamente, ele é tirânico, se caso esse Estado se torne tirânico, o indivíduo, ele consegue fazer a proteção dele e da sua família. Então não é para ter uma arma para poder virar o Batman, sabe? É para ter uma arma para poder se defender. Proteger. Já a esquerda, os teóricos da esquerda, isso é um ponto interessante. A esquerda, ele tem Marx, a esquerda, ele tem Engels, a esquerda, ela tem Antônio Gramsci, ela tem os pensadores da esquerda. A diferença da direita é que não é uma ideologia, o conservadorismo especificamente, tá? Ela é uma visão de mundo. Então nós temos pessoas, obviamente, que falam pelo conservadorismo, como Edmund Burke, como o próprio Russell Kirk, tem um livro que chama A Política da Prudência, que fala sobre isso, mas, ao mesmo tempo, não é uma visão de mundo e não uma ideologia. Por quê? Uma pessoa lá do campo, meu avô, que nunca leu Edmund Burke, nunca leu nada disso, ele era conservador. Por quê? Porque é uma visão de mundo. Não é uma coisa que você lê e fala, opa, vou colocar isso aqui igual o Marx está dizendo. Mais-valia e o Estado ele precisa gerar a igualdade de todos e a esquerda defende que precisa ter um Estado grande, intervencionista, onde os bens, né, são no sentido assim de divididos para trazer uma sociedade mais igualitária e basicamente a esquerda ela promete o paraíso na Terra. Só que esse paraíso sempre vem igual um inferno. Quando você pega a prática de tudo isso, você vê que na verdade não sucedeu. Você pega, por exemplo, Fidel Castro e Che Guevara, os caras simplesmente bebiam Coca-Cola e tinham 2 Rolex, enquanto a população que eles governavam era pobre, era miserável. E até hoje tem ainda herança do socialismo em Cuba. Você pega Stalin, matou milhões, inclusive até mesmo entre eles. Você pega Pol Pot em Camboja, da mesma forma, tirania. Né? Então você percebe que a esquerda ela tem uma ideologia que a primeira vez que foi utilizada foi por Napoleão Bonaparte, que ele quis se referir aos seus opositores como ideólogos. Pessoas que escondem a verdadeira face deles, ou seja, uma roupagem de ideias. Então, quando alguém fala você tem uma ideologia, na verdade isso é quase que praticamente um insulto, porque quer dizer que você está mentindo, você tem uma roupagem de ideia e não, na verdade, é uma ideia em si. Então, para mim, essas são as visões de mundo de direita e esquerda. Aí basta você escolher. E como você faz isso, Verdun? Ver a árvore pelos frutos. Sim. Não precisa você, talvez muitas das vezes, estudar, não sei o quê. Ver a árvore pelos frutos. Ver o que cada um gera de consequência. Então eu tenho razão, mesmo sendo um faixa branca, eu tenho razão só de ver que realmente as pessoas não sabem explicar ou não às vezes escolhem mesmo, de repente, pela pessoa, não pelo lado político, né? Claro, as pessoas assim, muitas das vezes fazem rótulos. Pelo personagem, por exemplo. Assim, fazem rótulos pra ficar um pouco mais fácil. Tipo, Bolsonaro à direita, Lula à esquerda. Só que vamos parar pra pensar. O Lula, no primeiro governo dele, foi a época que os bancos mais lucraram. Sim. Ou seja, não seria antagônico com a ideia da esquerda? Porque ela não defende isso. No fim das contas, cada esquerda, você entende que ela não é um movimento somente ideológico, mas geopolítico. Por exemplo, o Brasil. Qual que é o objetivo do Brasil? A esquerda do Brasil. É financiar as outras esquerdas na América Latina. Ponto. Por isso que ela precisa ter grana. Por isso que os bancos lucraram na época do Lula. Por quê? Porque ele precisa de dinheiro para mandar para Venezuela, para mandar para Nicarágua, para mandar para Cuba, você tá entendendo? Para poder fazer obras lá fora com o dinheiro do BNDES, que é dinheiro do povo brasileiro, seu, meu, de todo mundo que tá aqui, todo mundo tá assistindo. Ou seja, por isso que eles não se amoldam a uma ideologia, porque senão eles vão ser incoerentes. Che Guevara ele fuzilava homossexuais, eles tinham um campo de concentração. E hoje você vê homossexuais usando Che Guevara. Porra. Ou seja, é ilógico. É estranho, mas por quê? Porque eles ficam como se fosse uma água, eles não se amoldam a nada para poder eles sempre estarem no poder. Porque, caso contrário, eles seriam incoerentes, ninguém mais votaria neles. Poxa, o Lula tem um vídeo, pesquise, duvido de mim, duvido do Nicolas. Pesquisa, Lula sobre banheiro unissex. O Lula fala assim, essa ideia de banheiro unissex só pode ter vindo da cabeça de Satanás. Peraí, não são eles que defendem isso, caramba. Mas, se ele fala isso, ele tá, digamos assim, correto. Ele tá defendendo a ideia dele. Mas, se eu falo isso, é processo em mim. Porque eu defendo isso. Mas ele, em tese,
ele não se apega a nenhuma ideia pra poder não acontecer isso. Pra nego chegar e falar assim, não, você tá sendo incoerente. Você tá entendendo? Sim. Então a esquerda é isso, cara. Eles não se apegam a nada, entende?